Aê! FAG, a FAG tem fisioterapia, tem curso de estética também, para você que gostaria de tratar as acnes das pessoas que estão, né, vivendo momentos assim dramáticos, olhando para o espelho e dizendo, o que é isso? Vai ficar muita cicatriz. Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia, Vanice. O que a acne tem a ver com síndrome dos ovários policísticos? Bom, Vanice, tem tudo a ver. Síndrome do ovário policístico é uma doença endócrina que ocorre em muitas mulheres, onde você tem o aumento de produção de hormônios masculinos, principalmente a testosterona. E uma das manifestações é o aumento da produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Quando isso ocorre, isso infecta ou inflama, é a acne. Por isso que tem tudo a ver. Nossa, tem aumento de testosterona com os ovários policísticos, que quer dizer que a mulher que tiver ovários policísticos pelo menos vai ter mais músculo? Não é uma regra. Não é uma regra. Não. Ah, pensei que tivesse alguma vantagem, né? Nisso tudo, são tantas mulheres nesse momento nos vendo, dizendo, gente, elas estão falando sobre o meu caso. Síndrome dos ovários policísticos tem cura? Não, não tem cura, é uma doença crônica, mas existe tratamento e você pode usar medicações para que reduza os sintomas. Então, a paciente ela convive com isso desde a primeira menstruação, desde a menarca, né? Ela já se manifesta então no início, ali na adolescência. É aquela paciente que tem os ciclos menstruais irregulares, então tem meses que ela menstrua, tem meses que ela não menstrua. Quando surgem os caracteres sexuais secundários, que são os pelos, né? Pelos em lugares não habituais na mulher, pelos no rosto, né? Na face, entre as mamas, nos mamilos, né? Pelos mais na região inguinal, ali em maior quantidade, né? Pelos mais grossos. Então, são manifestações diferentes do que deveria acontecer. Eu já volto aqui, porque agora todo mundo já ficou meio chocado, dizendo assim, tá, meu Deus, não tem cura, o que eu vou fazer? Se você está tentando engravidar, por exemplo, será que afeta os teus planos? Pode abalar esse teu sonho, né, comprometê-lo? Espera aí para a resposta. Tatiana, bom dia para você também. Bom dia. Quais graus de acne existem? Porque tem muita mulher que diz, o anticoncepcional eu uso para ter o meu ciclo regular, porque eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Se eu parar de tomar anticoncepcional, também brota, né, acne. É muito misterioso tudo isso e incontrolável. Nós temos graus muito leves da acne, né? A acne de grau 1, onde a gente tem somente a presença de comedões, ou aqueles cravinhos, né? Mais popularmente chamando. E esses cravinhos podem ser brancos, comedões branquinhos, ou os pretinhos, né? E temos também a acne de graus mais elevados, né? Nós temos 4 graus de acne. Esses graus mais elevados são mais graves, então a gente já tem a presença de pústulas, nódulos, cistos até, né? Aí a pessoa não quer sair com aquela acne aparente, muito feia, ela vai dar um jeito de remover. Por que se for acne não mexa? Pode explicar, por favor. Então, a acne de grau 1, onde nós temos a presença dos comedões, essa acne a gente consegue mexer nela, né? Nós podemos fazer uma limpeza de pele. Profissional, Profissional, isso mesmo. E quando a gente tem muitas pústulas, quando a gente tem nódulos, quando nós temos cistos, aí nós não podemos mexer, né? Aí vai ter que entrar com medicamentos, né? O médico que vai entrar com esses medicamentos para fazer o controle da acne. Quando essa acne estiver controlada, aí sim nós podemos então fazer uma limpeza de pele profissional, sim. Mexer em casa por conta própria não é o mais indicado, nunca foi? De jeito nenhum, né? Por quê? Porque ali nós temos presença de bactérias, né? Então a gente pode piorar ainda esse quadro, né? Fazer com que prolifere ainda mais essas bactérias. Também podemos fazer manchas na pele, cicatrizes, e isso tudo é muito indesejável. Tatiana, segura as pontas, tá? Que a gente precisa intercalar para esse assunto ficar bem completo aqui.
é o kit daqueles para responder, tirar as dúvidas das pessoas. Se você tiver pergunta para fazer, manda pelo WhatsApp 98814-2578, tá? Anota já esse WhatsApp no teu celular para você sempre dar um jeito de participar. Aproveite, é uma consulta gratuita que você tem. Claro que tudo é muito particular, deve ser personalizado, cada caso é um caso, mas aqui você já tem o norte. O que são os ovários policísticos? Bom, então geralmente ocorre pelo aumento dessa testosterona, você estimula os seus ovários a produzirem esses cistos, que em média, no mínimo, são 10 cistos ao redor do ovário. Isso você vê ao ultrassom. Mas não é uma condição exatamente necessária para essa doença. Às vezes a paciente faz uma ultrassom de rotina e acha lá algum cisto e acha que é síndrome do ovário policístico. Não. Então são 3 critérios dessa doença. Para diagnóstico. Para diagnóstico, que é então a manifestação androgênica, que são os pelos e a acne principalmente, a irregularidade menstrual, que é a paciente que menstrua 1 mês, 2 meses não menstrua, 6 meses não menstrua, às vezes 1 ano sem menstruar, pode acontecer, muito comum. E também, juntamente com essas duas condições, a alteração ao ultrassom. Então, os ovários policísticos ao ultrassom, em pelo menos um dos ovários. Quando a gente fala sobre cisto, já remete ao câncer? Tem alguma coisa a ver? Sim, na verdade, quando a paciente tem esse aumento de testosterona, na síndrome dos ovários policísticos, isso pode acarretar um aumento do endométrio. Aí você pode ter com mais facilidade um câncer de endométrio. Já a doença do cisto ovariano é diferente. Cisto ovariano já é uma outra doença, não tem a ver com ovário policístico, são coisas diferentes, tá? Que as pessoas confundem bastante. Por que colocar um anticoncepcional como tratamento, muitas vezes? E se a mulher estiver disposta a ter um filho, ter um bebê? Isso, então o que o anticoncepcional ele faz? Ele faz exatamente isso, ele bloqueia aquele ovário a produzir esses hormônios. Então, bloqueando a produção desses hormônios, você não vai ter as manifestações androgênicas. Todas as que nós falamos, inclusive, muitos pacientes têm aumento de insulina, resistência insulínica, obesidade associada, e pode até evoluir para uma síndrome metabólica. Certo? Então, o anticoncepcional ele atua exatamente ali no ovário, bloqueando o ovário. O ovário não produz mais esses hormônios. Então, uma pessoa vai ter que ficar condicionada ao uso de anticoncepcional até o último suspiro. Exato, dependendo da manifestação que ela tiver, sim. Parando esse anticoncepcional no momento que ela planejar uma gestação. É assim que funciona. E aí, se o ciclo é irregular, como tratar? Exato. Os ovários. Exato. Então, quando o ciclo é irregular, é aquela paciente então, que ela não ovula, não cicla, não tem ali toda aquela função ovulatória para que ocorra o sangramento menstrual. Então, o que você faz? Você fornece o anticoncepcional, esse anticoncepcional vai mimetizar ali os hormônios do ovário e ela vai conseguir ciclar, vai conseguir proliferar o endométrio para que ocorra o sangramento vaginal. Mas tomando anticoncepcional, ela não vai engravidar. E se ela para o anticoncepcional, ela deixa de menstruar. Exato. E isso quer dizer que ela não vai engravidar se ela tiver síndrome dos ovários policísticos. Exatamente. Ela vai ter uma dificuldade dessa ovulação. Então, eu costumo falar para os pacientes que o síndrome do ovário policístico é aquele ovário preguiçoso. Ele ovula quando ele quer. Então tem que ter mais sorte ali. Exato. Ou você conta com a sorte, ou você pode induzir a ovulação com medicamentos. Então, você ajuda o teu ovário a produzir ali a ovulação para que ocorra ali na fecundação e você inicia a gestação. Com mais chances de gêmeos. Tem chances de gemelaridade. Quando estimula a ovulação? Exato. Você tem esse risco também. Por isso que tem que ser muito bem monitorado com ultrassom, A dose do medicamento deve ser uma dose ideal para o seu caso, Tem todo um acompanhamento. Tatiana, ajuda aí, porque até mulher que não tem perfil de síndrome dos ovários policísticos ali, que não recebeu esse diagnóstico, tá cheia de acne nessa região aqui mandibular. Começou depois da pandemia, o que acontece? Muitas mulheres têm essa queixa mesmo, pelo uso da máscara, que faz uma maior oleosidade aqui nessa região. Fica abafado. Exatamente, fica abafado, aumenta essa oleosidade da pele, E uma das condições para a existência da acne é essa condição de oleosidade da pele,
Então, por isso que vem esse quadro de acne aí. Aí não tem jeito, tem que esperar descartar a máscara lá na frente. Sim. E se conformar agora com aquela acne ali. Um óleo secativo resolve o problema ou não? Exatamente. A gente pode orientar essa paciente que utilize produtos apropriados, né? Um sabonete que vai reduzir a oleosidade, fazer uma esfoliação, né? Então, tudo isso vai auxiliando no não aparecimento dessa acne, desse quadro. Espinhas são mais comuns em quais regiões do nosso corpo? Normalmente na região de face, onde a gente tem a pele mais oleosa, na zona T, né? Mas essa questão hormonal... Zona T é nariz aqui... Isso, nariz, testa, o mento, né? A parte do queixo. Mas a gente também pode ter presença de acne nessas laterais, em região de mandíbula, principalmente quando ela for de origem hormonal, que é o que nós estamos falando hoje. No colo, nas costas. Também, né? Quando eu tenho um agravamento desse quadro, eu posso ter as costas bem acometidas, o colo também. Tem como, doutora Patrícia, evitar a síndrome dos ovários policísticos? Porque aí, se a mãe já tem uma filha adolescente ou pré-adolescente, já fala assim, tá, então o que eu vou fazer para que ela não passe por isso? Isso, não se sabe exatamente qual é a causa dessa síndrome. Sabe-se que alguns fatores como a genética e o ambiente que a menina vive podem influenciar. O que seria o ambiente? O ambiente seria a alimentação, né, e o peso. Então, atividade física para manter um peso adequado. Então, não ficar acima do peso. São fatores que influenciam diretamente nessa síndrome. Então, se você quer evitar, tentar já desde a adolescência, né, ali na infância, na verdade, né, controlar a obesidade, tá? Manter o peso adequado para aquela criança, para aquela adolescente, né? E a alimentação o mais adequada possível. Muita gente condena bastante o anticoncepcional. Alguns médicos, né, demonizam, falam, nossa, quando a pessoa coloca os prós e os contras, a mulher está ali nos vendo tomando anticoncepcional só para ter uma pele impecável, porque só quem tem síndrome de ovários policísticos que parou de tomar anticoncepcional sabe o que é ver uma explosão de espinhas na pele e de não conseguir corrigir nem com maquiagem muitas vezes. Aí essa pessoa toma anticoncepcional, mas ela pensa, gente, mas tua vida toda tomando anticoncepcional, se colocar na balança, o que compensa mais? Risco-benefício. Exato. Então, essa paciente que vem em busca do anticoncepcional para esse tipo de tratamento, primeiro temos que avaliar os fatores de risco a favor ou contra esse anticoncepcional. Então, se ela for uma paciente que já está obesa, tabagista, paciente que tem histórico familiar de trombose, ou ela já teve uma trombose. Varizes também? Varizes. Todos esses fatores contraindicam o anticoncepcional. Então, esse tipo de paciente a gente solicita, né, encaminha também, solicita um auxílio do dermatologista, que ele também consegue auxiliar a questão estética ali da acne, né? Às vezes com antibiótico, um ácido, como a colega já falou, né? Um ácido, uma limpeza de pele, tudo isso minimiza os efeitos da acne quando essa paciente não pode usar o anticoncepcional. Tatiana, a gente tem visto bastante na internet opções de removedores de cravos, espinhas. Aí a pessoa fala, agora eu estou independente, não preciso mais de esteticista, eu faço minha limpeza de pele. Que considerações você pode fazer sobre isso como profissional? Realmente nessas redes sociais agora está muito na moda esses aparelhinhos de vácuo, inclusive, né, que prometem a retirada desses comedões e dessa acne através, então, dessa remoção por vácuo. Isso não se deve fazer, né? Quem tem esse problema de acne precisa procurar um profissional para fazer uma limpeza de pele com uma técnica adequada, porque além de ser muito... não vai resolver e pode romper até vasos, dependendo da força que eu coloco nesse vácuo, né? Vai fazer um roxo na pele, vai fazer hematoma nessa pele, pelo rompimento de vasos. Então, não deve ser feito. Doutora Patrícia, não existe uma cirurgia para retirar os cistos? Então, nesse caso da síndrome do ovário policístico, antigamente até se fazia um procedimento
é onde você fazia um corte ali no ovário para tentar melhorar a função dele. Mas com o tempo foi observando que isso não muda nada. Então o tratamento cirúrgico, nesse caso, ele não existe um tratamento cirúrgico, ele é clínico mesmo. É medicamentoso e mudando e alterando ali a rotina da paciente, atuando nas condições de vida ali onde ela vive, que tudo isso diminui bastante os efeitos. E aí os cistos vão sumindo se a pessoa muda de hábito? Isso, eles vão evoluindo e deixando o ovário com aspecto normal. Tá? Isso acontece, a gente vê isso muito no ultrassom, né? A gente faz ultrassom de controle depois de 3, 4 meses do anticoncepcional. Você vê que os ovários, eles praticamente eles se tornam normais. Interessante. Tatiana, para não colocar toda a culpa nos ovários policísticos, né? O que mais que pode aumentar as chances da pessoa ter acne? Comer chocolate, por exemplo. É mito ou é verdade que aumenta a quantidade de espinhas? A alimentação, ela sim, ela pode aumentar. Ela não é totalmente a vilã da acne, né? A acne, ela é muito mais intimamente ligada mesmo a esse hiperestímulo da glândula sebácea, que vai fazer exatamente os hormônios. O estresse também pode aumentar. Então, tudo aquilo que vai... O uso de anabolizante, a gente já ouviu muito falar aqui, né? Que também provoca um creme errado. Sim, exatamente. Até pelo aumento da testosterona que a doutora falou, né? Então, todo aquele estímulo que vai fazer com que essa glândula sebácea produza mais sebo, vai fazer a acne, né? Porque também nós temos uma presença da bactéria ali, né? E essa bactéria, ela gosta dessa oleosidade, desse sebo. Eu acho que ficou tudo bem claro. Obrigada, Tatiana. Obrigada, doutora Patrícia. Bom almoço para vocês, tá? Bom restinho de semana. Ainda temos quarta, quinta e sexta pela frente. Sempre com Viva Bem.